A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 11ª lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O presbítero, bispo ou ancião. Texto áureo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito 1:5. Verdade prática: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Leitura bíblica em classe, Tito, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7, primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4. Primeiro tópico: a escolha dos presbíteros. Número 1 do primeiro tópico: significado da função de presbítero. Meus irmãos, o termo presbítero, que no grego é presbíteros, é usado para descrever um líder com maturidade e experiência. E sua função, meus irmãos, é zelar com carinho do rebanho de Deus, pastorear a igreja do Senhor, protegendo a igreja do Senhor, tanto dos ataques externos, como também dos ataques internos. Número 2 do primeiro tópico: a liderança local. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, ele determina que Tito constitua presbíteros em cada igreja. Tito 1:5 diz: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de cidade em cidade, como já te mandei. Número 3 do primeiro tópico: as qualificações dos presbíteros, bispo ou ancião. Meus amados irmãos, o presbítero, ele deve ser irrepreensível. Seu ofício é público e sua reputação pública precisa ser inquestionável. João Calvino, meus irmãos, ele diz que o presbítero deve ser um homem de reputação ilibada, sem mancha. Segundo tópico: a importância do presbitério. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 diz: não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Meus queridos irmãos, o Novo Testamento, ele classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterion, que é o substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Número 2 e número 3 do segundo tópico: a atuação do presbitério e a valorização do presbitério. Meus queridos irmãos, os presbíteros, eles foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Outra coisa, meus irmãos, desde os primórdios da igreja cristã, o presbitério é valorizado, pois a sua existência tem fundamento na palavra de Deus
e é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Aleluia! Terceiro tópico, os deveres do presbitério. Número 1 do terceiro tópico, apacentar a igreja. Número 2 do terceiro tópico, liderar a igreja local. Número 3 do terceiro tópico, ungir os enfermos. Meus amados irmãos, os presbíteros devem apacentar as ovelhas do Senhor com cuidado pastoral, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho de Cristo em tudo. Outra coisa, meus queridos, o presbítero, além de liderar a igreja local, ele deve ser uma pessoa experiente, ele deve ser uma pessoa idônea e ele deve ser uma pessoa pronta a ser exemplo na igreja local, ensinando e governando com equidade e seriedade. Aleluia! Meus irmãos, em Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aleluia! Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo: Deus, o nosso amado Deus, levantou presbíteros, homens honrados, homens de boa índole, homens idôneos para junto do pastor titular cuidar, zelar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.